dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de um tema muito fantástico, assim que, tipo, praticamente todos os entrevistadores são fãs, porque ele junta dentro de uma coisa só, o martinismo e a maçonaria, né? Então a gente vai falar do rito escocês retificado, que é uma joia, como o irmão falou mais cedo, não tem como um rito onde você veste um chapéu de pirata ser chato. E hoje a gente chamou um cara que é especialista no tema, vai conversar com a gente sobre isso. Um irmãozão, um cara, gente boa pra caramba. E hoje vai ser uma noite maravilhosa dos bodes. Bom, Matheus, a casa é sua, fica à vontade. Obrigado. Então, assim, pessoal, quando me pedem para falar um pouco de rito escocês retificado, eu sempre penso que tem três coisas legais que eu posso abordar que apresentam um pouco do que ele é. Falar um pouco dos eventos, história, mas não ficar aqui numa aula de história, só pontuar alguns eventos, alguns acontecimentos que oportunizaram a criação dele. Comentar rapidamente alguns personagens, porque muita gente participou, mas tem uns três ali que se destacam muito. Esses três, sem eles não tinha rito escocês retificado. E depois características, o que diferencia ele do resto, né? O que ele é de fato, por que ele tem algo que, enfim, fez ele ser visto de um pouco diferente por muita gente. E aí vocês, por favor, me façam perguntas, porque não é para virar um monólogo, né? É um boteco, né? Assim, 1751, por aí, nós já tínhamos muitos maçons na Europa, já tínhamos diversos sistemas maçônicos, e já tinha muita gente questionando o que deveria ser a prática da ordem. Se deveria haver reformas, quais deveriam haver essas reformas. Já tinha uma maçonaria mais simbólica, uma maçonaria mais moral, uma maçonaria um pouco mais mística. Já existiam vertentes diferentes. E na cidade de Dresden, na Alemanha, começa um movimento que a gente chama de movimento de retificação da franco-maçonaria. Tá? Esse movimento tinha várias ambições, várias. Que nos interessam, tem uma em especial. Aquele pessoal daquele lugar estava trabalhando com maçonaria e trabalhando com uma meia dúzia de outras coisas, de outras ordens, de outras tradições junto. E a galera estava preferindo até as outras em detrimento da maçonaria, por conta das tretas maçônicas, né? Tinha política, tinha briga, grão-mestre e aquelas coisas todas. E o pessoal de lá começou a olhar, mas gente, se a gente conseguir juntar essas duas coisas, ou se a gente conseguir trabalhar essas coisas dentro da maçonaria, que é a ordem mais estruturada, mais conhecida, pode dar um caldo bom. Então, em 1751, eles começam a misturar a rodo. Só que ali, naquela região, naquela época, esse pessoal está trabalhando com um sistema chamado Estrita Observância Templária, ou Estrita Observância Templária Alemã, que era uma espécie de neotemplarismo dentro da maçonaria. E, ok, tem muita coisa boa, eles se envolvem em muitas atividades ali de questionamento político, até dentro da ordem. Esse movimento vai se desenvolvendo e eles decidem que vão montar um movimento, uma vertente de maçonaria que eles vão chamar de retificado. Uma coisa que eu mais achei assim, maravilhoso estudando essa história é que não foi um cara que sentou, decidiu e fez tudo sozinho. Eles fizeram um movimento que durou muitos anos, envolvendo muitas pessoas. E de vez em quando eles faziam grandes assembleias, que eles chamavam de conventos. Esses conventos, eles eram reuniões que duravam vários dias, que tinham grupos de trabalho, e eles iam avançando com algumas metas. Eles iam construindo esse novo sistema. Então a gente teve, já em 1754, o primeiro desses conventos. Depois a gente teve em 1764, 10 anos depois. E depois eles andam um pouquinho mais próximos, 1772, 75, 78 e 82. Esses últimos dois são os mais importantes para nós. Ao longo desse processo de 1751 até 1778, a gente diz que o rito escocês retificado ele foi construído. No convento de Goulet, que aconteceu na cidade de Lyon em 1778, o sistema foi apresentado para a Assembleia, já pronto. O que eu quero dizer com já pronto? Já se sabia quais seriam os graus,
já sabia quais seriam as temáticas dos graus, já sabia todos os sinais, toques, palavras que seriam usados em cada grau e o que era cada meta específica de grau, de passagem, de momento ritualístico. As lojas aprovaram e as lojas, então, levaram esse sistema para o acabamento final. Alguém faz a revisão de texto, de discursos, e naquela época eles tiveram uma ideia que é maluca, revolucionária, que é: vamos fazer um test drive. Vamos pegar esses rituais, vamos aplicar nas lojas e a gente se reúne de novo daqui a um pouco para ver se deu bom. E foi isso que eles fizeram até 1782. Então, nessa última data, eles fizeram o último convento. Esse último convento, portanto, ele foi um convento revisional, tá? Que é o convento de Wilhelmsbad. Ele já acontece na Alemanha, em Hanau. E ele vai basicamente dar uma chancela para o rito que é ne varietas, que não deve mudar, que não deve variar. A partir dali, nós entendemos o rito certificado como um monolito atemporal. E ele deve ser atemporal porque uma das coisas que o rito tem a ambição de ser é ser um lugar para onde os maçons de qualquer tempo, independente das mudanças, podem voltar e beber de uma fonte que no século XVIII ficou preparada, apontando para as raízes ainda mais antigas. Então, a gente tem esse condão de não ser a maçonaria dos tempos, mas ser a maçonaria ortodoxa das antigas tradições. Portanto, a gente não tem a ambição de ser um rito grande, de ter muitas lojas, de ter muitos membros. A gente é para ser aquela caixinha da maçonaria que está ali no canto. Quem quiser vir ver como era uma sessão do século XVIII, vem nos visitar, né? Acho que esse é o resumo dos grandes eventos, como as coisas vão se desenrolando, e aí a gente tem um rito escocês retificado de fato.